E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, Xaxá Fernandes. E aí, pessoal? Olá, Tati. Mais um episódio do nosso podcast, o Mais Pode. um episódio do Pode. Ah, se pode. Hoje é o terceiro, né? Hoje é o terceiro e aqui a gente pode tudo, gente. Aqui a gente pode tudo. Já teve altas revelações no primeiro e no segundo. Então eu sugiro que vocês vão lá e assistam os outros dois. E também sugiro que vocês se inscrevam no canal, que comentem, que falem o que vocês querem ouvir, né? Porque a gente super aceita sugestões aqui. E sempre falando sobre tudo, mas obviamente enfoque do relacionamento. Relacionamentos, sexualidade, todos esses temas que são tão importantes para as mulheres, né? Que causam tantas dúvidas, para os homens também. Eu acho bem interessante porque aqui é um espaço livre, né? Hoje mesmo a gente escolheu um tema. Eu tenho certeza que você vai ter curiosidade de saber o que a gente pensa sobre isso. Qual é esse tema? Traição, que é um tema que domina, né? Sem dúvida. Ó, eu acho que talvez seja um dos maiores medos da mulher, né? Eu que trabalho com mulheres, eu vejo o quanto elas morrem de medo de serem traídas. Eu acho que é um dos maiores medos do homem também. Também. Porque eu acho que o homem pega... assim, também no ego dele de uma forma diferente, assim, pega no ego da mulher sem dúvida, mas do homem é um pouco, essa cultura que a gente tem, eu falo, né, essa coisa assim, como se ele fosse menos macho, talvez. Sim, eu acho assim, ó, me parece que é isso que você falou, no homem pega a questão da masculinidade e na mulher pega na questão do amor, porque assim, ó, com o amor romântico, que é o que a maioria das pessoas vive, a mulher liga o sexo ao amor. Então, na cabeça dela, o que eu vejo é o seguinte: poxa, se ele me traiu com outra mulher, é que ele não me ama. Né? Então, não meio que deseja. Acaba sabe aquele castelo, né? Tem lá a casinha, a família e tudo mais. Então, ela acaba pensando que tudo aquilo que ela viveu não valeu de nada, né? Então, acho que essa é a dor maior da mulher que foi traída. Sim. E vamos combinar que tem uma porcentagem grande entre casais, especialmente o homem que trai a mulher, papo de falar de 75%. Em relacionamentos monogâmicos. Eu vi algumas estatísticas sobre isso, e assim, tem várias variações, mas é muito alto. Sim. E uma curiosidade é que cada vez mais o número de mulheres que declaram que já traíram também cresce muito, porque antigamente a mulher tinha vergonha de falar sobre isso. E hoje em dia, não tanto, né? Então, assim... Não necessariamente ela é considerada vagabunda, digamos. Antes ela tinha esse receio. E assim, os motivos também são muito diferentes, né? Sim. Eu acho assim, ó, o motivo pelo qual, em geral, a mulher acaba traindo é porque ela se sente não desejada no relacionamento, não tem mais afeto, ela se sente como um parceiro fosse indiferente a ela. Sim. Já o homem, eu acho que na maioria das vezes... também, né? Exatamente, assim, ele sabe quando você vive junto, mas não tem mais nada? Então, essa mulher, ela precisa de alguma coisa para se sentir viva novamente. Eu tenho alunas que relatam exatamente isso. Sim. Elas falam o seguinte: Xaxá, eu tô numa dúvida, porque eu tenho um relacionamento que me dá estabilidade, meu marido é um cara legal e tudo mais e tal, mas a gente não tem mais aquela ligação que nós tínhamos. Sim. E aí, depois de 20, sei lá, 2 décadas de relacionamento, de casamento, eu conheci uma pessoa que mexeu muito comigo e pela primeira vez eu me senti desejada como mulher. Sim. E aí essa pessoa saiu, transou e ela fica naquele dilema. Faço o quê? Largo tudo em busca de uma paixão? Sim. Fico no meu relacionamento mesmo que não tenha nenhum tipo de tesão mais, assim, parece mais uma relação de amizade. Então acho que esse é um dos maiores dilemas que a mulher vive quando tá nessa fase assim, da vida. Eu acho que esse tema de traição tem vários... Eu nem sei se vai caber em um podcast só, gente. Acho difícil. Tem vários aspectos nessa história, né? Então, tem, por exemplo, o quesito financeiro, né? Então, às vezes, a pessoa, ela perdeu o encanto, né? Assim, partindo da mulher, né? Perdeu a história do encanto, etc e tal, não tem mais admiração pelo homem, o que baixa o tesão total, etc e tal, mas não tem como sair daquela situação. Acho que isso acontece muito no Brasil hoje em dia. Eu conheço vários casais que acabam se separando e ficando na mesma casa até durante um tempo, que geralmente é uma solução muito ruim, porque, assim, acaba corroendo mesmo a vida da pessoa, né? Ficando meio tóxico. Mas, e aí, é complicado, porque, especialmente, eu acho que quando a mulher vai trair numa situação como essa, ela tá, digamos, se inspirando numa situação que não é real.
né? Porque no momento a situação da traição, que envolve o proibido, que envolve aquela coisa de você só pegar melhor daquela pessoa, onde a dopamina, a adrenalina, tá tudo indo muito, né? Os hormônios assim, então o sexo é uma coisa incrível, estar com a pessoa é uma coisa incrível, você é minha metade da laranja, eu sou só a sua, é uma coisa louca. Mas não é verdade, né? Exatamente. Aquilo lá não é o que realmente é um relacionamento a dois. Exatamente. Então, muito dificilmente, quando começa, assim, se evoluir, a pessoa não se decepcione, não decepcione necessariamente com a pessoa, mas com, eu não sinto mais aquele sentimento, não sinto mais aquela paixão toda e tal, porque a coisa vai ficando real. Você tem toda a razão. Fala assim, ó, primeiro que, quando a gente fala de traição, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, ó, traição, a gente logo liga a questão sexual, a maioria dos casos é isso. Mas traição, no meu entendimento, é uma quebra de combinado. Por exemplo, você tem a traição financeira, que é quando a pessoa começa a esconder dinheiro e tudo mais e tal, gasta sem, né, levar em consideração o outro. Você tem a traição emocional, você tem a traição da intimidade, que é como, por exemplo, uma pessoa revela a intimidade do casal para os amigos, mostra fotos, mas tem vários tipos de traição, né? Mas hoje o foco a gente vai falar muito da traição sexual, e é o que você falou, assim, às vezes a pessoa vive aquela fantasia, né? A fantasia da paixão. A paixão é muito gostosa de viver. Por isso que ela vicia, né? Aquela coisa forte, a pessoa parece que muda, né? A vida tá aqui, de repente joga essa carga de hormônios que você falou, né? Vem pra cá e as coisas ficam diferentes. Por isso que eu vejo muitas vezes, quando a mulher opta por sair da relação e viver essa paixão, na maioria dos casos, isso não vira um relacionamento. A pessoa vive aquela paixão e depois se esgota, e aí lá na frente ela vem a ter realmente um relacionamento, né? Mas tem a ver muito com essa questão de se sentir viva novamente, né? A pessoa vive a vida toda para a família, né? Como mãe, como esposa, mas ela não é ela. E assim, de certa forma é triste, porque se os casais conversassem mais, né? Aquilo que a gente fala, tivesse mais diálogo, tivesse mais intimidade para abordar os assuntos sexuais e mantivesse essa conexão viva, talvez as fantasias pudessem ser feitas ali mesmo, né? Com o próprio casal. Mas a falta de diálogo pega muito nisso. Digamos assim, que a falta do diálogo, sem dúvida nenhuma, pega muito. A gente não tem esse simancol de entender que o relacionamento também é um trabalho. Então, assim, a gente sabe, né? Eu sempre falo que depois de 5 anos a qualidade, a frequência e pior, a qualidade vai descer mais do que 50%. Então, a gente precisa ultrapassar esse momento. E para ultrapassar é necessário trabalho, não é uma coisa assim que vai acontecer do nada. Mas vamos trazer isso desde o início, né? Vamos trazer isso no seguinte sentido. Nós não, né? O ser humano não é um ser monogâmico por natureza, né, gente? Nós somos o homem, né, digamos assim, tanto o homem quanto a mulher. O homem vai semear, a mulher vai procriar, né, vai gerar o filho, e nós estamos nessa terra para isso. Então aí entra a propriedade privada, né, que precisa entender para onde vai essa herança, né? Então essa herança, a mulher está grávida, então ela tem que realmente ser do homem, daquele homem, para entrar, pegar o sobrenome, pegar a herança, o legado e continuar a linha familiar. Então, até o momento da propriedade privada não entrar na jogada, a monogamia não era uma questão. Quando entra a propriedade privada na história, a monogamia vira uma questão, e obviamente aí igrejas e outras instituições religiosas embarcam nessa história, porque a gente sabe que a primeira coisa, a coisa mais fácil de você manipular ou controlar uma pessoa é tirando justamente a sua sexualidade. Então é a forma com que as religiões também conseguiram ali embarcar nessa onda para manter a galera na linha. Então, se a gente não naturalmente é monogâmico, isso significa que a gente não pode ser? Não, absolutamente. Somos seres com livre-arbítrio. A gente consegue entender, né, racionalizar que a gente vive hoje numa sociedade que não é desse jeito, etc. Mas você falou uma coisa que é muito interessante. Hoje a gente tem o combinado, né? Tem o combinado, que a gente pode sentar e conversar e fazer os ajustes. Fazer os ajustes. Mas quantos casais você acha que efetivamente fazem
ou combinado? Ai, muitos poucos, porque né? É o que eu falo, assim, eu ouço muito todos os dias as mulheres que vêm até mim e, assim, é impressionante como a maioria das perguntas é do tipo seguinte, ela relata uma grande situação e me pergunta, o que você acha que ele está pensando? Eu falo, mas se você que está do lado dele não sabe, Sim. imagina eu, ou seja, fica claro que as pessoas em geral não conversam em geral. Sim. Você imagina sobre os tabus, né? Então eu falo sobre o sexo, quais são os principais tabus na minha visão? Sexo, dinheiro, né? Família, às vezes pode ser a religião, pode ser... Mas assim, sexo, dinheiro e família são 3 grandes tabus. E no sexo eu vejo assim, ó, o que acontece, em geral? O homem, aqui, vamos pegar no Brasil porque alguns países têm outras particularidades. Ele entra num relacionamento monogâmico, enfim, heterossexual, e aí ele se sente meio que podendo trair, né? Assim, tem uma carta branca da sociedade, até bonito, conta pros amigos, eu tô saindo, tô comendo, não sei o que, aquela coisa toda. A mulher, ela já não tem essa carta branca da sociedade. Então, assim, a culpa e o medo que recai sobre ela é muito maior. E também essa questão que ela liga a questão do amor ao sexo, né? Sim. Então fica aquele jogo... Ela se envolve emocionalmente mais do que o homem. Sem dúvida. Por isso, inclusive, que ela não consegue entender a traição do homem. Porque ela fala, mas... Porque realmente é diferente. Isso é uma questão fisiológica. Se eu trair o Niso com você, eu vou me envolver mais, sim, entendeu? Emocionalmente, você provavelmente vai se envolver menos, entendeu? Assim, a não ser que role aquela coisa das laranjas, né? Mas a maioria das vezes é isso mesmo. Mas a maioria das vezes é isso mesmo. A mulher, em geral, tem muita dificuldade de desassociar, como o homem faz, o sexo do sentimento, né? Não que ela não possa fazer isso, gente, mas a gente entende que existe uma coisa que a gente já falou aqui, que é o inconsciente coletivo de Jung. São anos e anos e anos pensando assim. Então, até a gente chegar num momento onde a mulher possa estar no mesmo desgaste emocional que o homem na hora de trair, que ele vai pensar mais ai, que saco, porque eu tenho que administrar, eu tenho que mentir. Essas coisas vão ser meio que mais uma dificuldade para ele, porque, enfim, ele não tem muita paciência. Até a gente chegar nesse nível vai demorar um pouco. Não estou dizendo aqui que a mulher, né, porque tem esse papo longe de mim, é porque realmente ainda não conseguimos chegar lá. Eu acho que até vai chegar. A gente não consegue nem ver ainda a maioria das mulheres é sexo de uma forma tão casual quanto o homem consegue. Eu acho que são poucas mesmo, assim, é como você falou, é um processo. É um processo. Para ela desconstruir isso na cabeça dela. Hoje, assim, meu grande desafio... são anos, isso a gente não vai ver ainda na nossa... Enquanto a gente está vivo. Isso vai vir depois. Você vê, assim, hoje o meu grande trabalho com as minhas alunas é sobre isso, é falar sobre a desconstrução do amor romântico. Sim. E aí é interessante que quando cai a ficha, elas falam, nossa, quanto tempo eu perdi na minha vida em busca do príncipe encantado, da família que vai viver a vida toda junto e tudo mais, assim, a gente consegue comercial de margarina. Isso, aquela coisa toda. Tem vários conceitos errados aí no amor romântico, né? Ele cria uma fantasia que é bonita no filme, na novela, naquela coisa toda, emociona, mas na vida real não funciona, né? E essa coisa do sexo pega muito, assim, né, eu acho. Então, o que eu penso, assim, o homem, então ele entra num relacionamento com essa carta branca, a mulher não tem tal essa carta branca, e passam a vida toda nesse jogo de gato e rato, né? Assim, tipo, da cobrança, de vigiar um ou outro, ciúmes. Tem homens que são extremamente ciumentos, né? Só que esse homem é engraçado, assim, quanto mais machista ele é, mais ele se acha no direito de trair, mas a esposa dele não. Assim, tipo, é como se fosse aquela... É hipocrisia mesmo. Isso, aquela velha história que eu ouço até hoje que me arrepia, que é assim, existe a mulher pra casar, existe a mulher pra transar. Isso é uma coisa tão ultrapassada, mas assim, eu sabe? acho assim, que até essa coisa da traição masculina, assim, com o tempo, tá ficando... essa geração, essa coisa das mídias sociais, essa coisa da gente expor a pessoa ser cancelada, etc. Lá, tá ficando mais tipo. Antigamente, na minha época, os homens tinham não bem na minha época, foi um pouco antes, mas eles tinham garçonnier, né? Onde levava a mulher para dar aquela transadinha, tal, não sei o que, papá. Isso tá ficando cada vez mais demodé, digamos, sabe? Até estava vendo ontem, pesquisando sobre o apagão sexual. Isso pode ser um ótimo tema para a gente numa live também. Vai ficando cada vez mais demodé esse tipo de comportamento. Ao mesmo tempo, é uma coisa que é muito fisiológica, é hormonal. Então, quando eu falo que, por exemplo, você está
num lugar onde você é uma pessoa, um homem casado, tá lá num lugar, aí de repente se depara com uma mulher, aí gosta. É a primeira coisa que vai vir, cheiro, feronômetro, lá, se inunda daquilo, parece que vem. Aí começa dopamina, adrenalina, todos começa a ficar meio bêbado de tesão, de atração, de tudo isso. Mas ele tem esse momento entre ele realmente começar a falar mais intimamente com a menina, beijar a boca dela, fazer alguma coisa. Ele tem esse tempo para ele racionalizar que aquilo que ele está fazendo é errado. Sim. É errado dentro do contrato contexto, que contexto ele tem. Padrão, né? Vamos dizer que é um contrato, exatamente, um contrato tipo padrão. Agora, é muito físico essa questão. E eu acho que muitas vezes os homens se pegam nessa desculpa, porque realmente é físico, mas você tem o tempo ali de você falar, opa, peraí, mas parou. Né? E aí ele meio que, a sensação que eu tenho às vezes é que ele se convence de que ele como homem não conseguiria se segurar, entendeu? Ai, não consegui me segurar porque deu aquele tesão, e aquilo seria, digamos, a desculpa suficiente para... Eu vejo assim, ó, é interessante porque quanto mais inseguro o casal mais existe a repreensão, né? E isso, no meu entendimento, piora a vontade de trair. Por exemplo, assim, eu conheço casais que são assim, olha, a mulher linda, o homem lindo, assim, realmente são muito bonitos, muito bem sucedidos, ou seja, só que existe um nível de segurança tão alto, por exemplo, ela fala assim, não, se eu estiver num bar e ele olhar para uma mulher, acabou ali, né? Você fala, cara, mas é assim, tão rígido assim, e eu acho que quando a pessoa vibra essa coisa do controle absoluto, né? Homem ou mulher, o desejo vai aumentando, né? Então, assim, talvez, assim, se isso até porque você chama atenção para aquele assunto, exatamente, né? Você fala assim, cara, não posso nem olhar ali e tal, não sei o quê. Então, quando essa pessoa estiver sozinha, certamente ela vai dar vazão, nem que seja olhando, vendo e tudo mais, enfim, flertando, né? Porque tem muito gosto do flerte, né? Do tipo, você conversar e tal, e fazer aquilo tudo. Mas eu acho o flerte saudável. Eu sou uma pessoa que flerto muito, tá? Eu acho legal. Eu sou um flerte total. Então, eu flerto também. Com a parede. Eu acho muito legal. A questão é a seguinte, como é que o outro recebe isso, né? Então, pra muita gente, isso é o pecado... Não, sim, entendo. Realmente. De novo, aí a gente vai no contrato, né? Ou na segurança. Eu, com isso, a gente nunca teve um contrato sobre isso, só que ele me conhece. Ele sabe que eu flerto mesmo e tal. Eu flerto na frente dele, então não é uma coisa escondida. Mas flertar é outros 500, é você realmente, efetivamente fazer alguma coisa. Quando eu falo flertar, é tipo sacanear mesmo, ficar tipo, eu tinha uns amigos que falavam, você é muita areia pro meu caminhão, e nananã. Tipo, ficar. E tem até pesquisas e estatísticas que dentro do ambiente de trabalho isso acontece muito. Mas que isso, até um certo ponto, é saudável. Sem dúvida. Porque dá aquela desconstruída, a pessoa consegue... meio que é um break no dia, dá uma risada. Você se sentir desejado, né? Eu acho assim, Tati, o que acontece? É preciso estabelecer qual é o limite para aquele casal. Exato. Tem casal que acha que, como eu falei aqui, olhar já é uma traição. Tem casal que acha que curtir foto, porque hoje é um problema muito grande, né? Essa história de curtir foto. Pois é. O meu namorado curte foto de mulheres. Eu falo, cara, o que tem? Né? Assim, tipo, ele acha bonito e tudo mais. Você me falou isso, eu até cheguei em casa falando isso. Falei, amor, o Xaxá tava falando que tem mulheres que consideram curtir foto de outras mulheres traição. Eu nem sei quem você segue. É tipo assim, eu nem sei quem meu marido segue, nem quem ele curte, nem comentário ele faz. Assim seria... É porque eu acho que as pessoas são tão diferentes. Dentro do meu mundo, isso não seria nenhuma questão que passaria pela minha cabeça de olhar. Agora, dentro do mundo das outras pessoas, não. Cada pessoa tem um... Isso, aquela pessoa que fica vigiando, mega insegura, né? Então, eu digo sempre o seguinte, isso que você falou, você trazer esse elemento para o relacionamento, no meu entendimento, é ótimo. Porque assim, como você falou, todos nós temos desejos, nós somos monogâmicos por contrato, na maioria das vezes, mas o desejo existe. Né? Então, não dá para negar que tem desejo. A questão é como é que trata esse desejo, como é que você traz esse desejo para dentro do relacionamento de uma forma saudável. E aí entra essas questões, o homem se sente menos... homem quando a mulher tem desejo por outro cara, né? Aconteceu um negócio engraçado, não sei se você assistiu a série The Sex Life do Netflix, é muito interessante. Sex Life é o
aquela da mulher da professora? Da mulher que é casada com o cara, mas tem toda a lembrança do último relacionamento dela. Ah, não, eu pensava que você estava falando Sex Education. O Sex Education. Que todo mundo fica falando, ai, Tati, assiste. Todo mundo que fala pra assistir uma série, eu implico. E aí minha filha chegou pra mim e falou, mãe, você tem que assistir, essa mulher é você. É muito bom, é muito bom. Sex Education, eu também já assisti alguns capítulos. Tô assistindo pra fazer uma live, gente. Vou fazer uma live sobre com ela. Não, eu vou fazer com ela, com a minha filha. Legal, vou fazer com a minha filha. Ah, a gente vai fazer alguns podcasts falando de série, né? A gente tinha falado isso. Com certeza. Fala. Essa do Sex Life, né? Então ela fica ela tem um marido, vamos dizer assim, entre as perfeita, aquela história, né? Mas ela tem muita saudade da vida sexual que ela tinha com um ex-namorado e tal. E aí ele se desenrola, né? E, por exemplo, tem uma cena que ficou famosa, porque esse marido, né, ele vai atrás do ex-namorado, porque ele pegou um texto dela, onde ela faz, é como se fosse o diário dela, as memórias, né? Sim. E aí o marido, ao mesmo tempo que ele tem a excitação, né, ele tem aquela coisa da competição. Aí ele vai atrás do cara, se matricula na mesma academia e tal. E tem uma cena que é engraçada, que os dois estão tomando banho, assim, e esse ex-namorado dela passa, assim, mas com uma piroca deste tamanho, que ficou famosa essa cena, né? Até tanto é que tem uma discussão na internet se é verdadeiro ou não, se tem, né? Porque é surreal, assim, sabe? Aí o cara olha assim, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, para a maioria dos homens, esse assunto, vamos dizer assim, vamos sair daquele homem que é muito inseguro, vamos pegar um homem médio. Ele flutua entre a insegurança, vamos chamar assim, fala, cara, o cara é mais bonito, o cara tem essa coisa, né? Tem um negócio maior do que o meu e tudo mais, e ao mesmo tempo a excitação, que é exatamente o que mostra a série. O cara fica muito excitado quando ela relata as coisas dele, né? Sim. E aí, nesse momento que ele lê, ele já pega ela, né? Assim, tem uma cena clássica que ela acha que ele vai brigar com ela, ele pega assim, e vira ela e faz sexo de 4 no meio da sala, assim, sabe? Então, é isso. Como é que você consegue... É porque a energia sexual é muito ligada também a essa coisa do ego, ela é muito visceral, né? Então é muito fácil, né, de você ir para esse campo. Então eu acho assim, se você consegue trazer esse elemento você não precisa nem fazer, né, sair com outras pessoas e tal, é uma opção. Mas aquele casal que pelo menos consegue entender esses desejos e trazer para apimentar a relação, isso muda muito, né? Ontem a Sexy Hot ligou, eu faço uns negócios para eles, para eu falar um negócio de um filme, era justamente sobre isso. E tem um fetiche, chama o corninho, né? Então é essa coisa do cara gostar de ver a mulher transando com outra pessoa. Então, e também era o vice-versa. Eu vejo mais casos do homem gostar de ver do que a mulher gostar de ver. Assim, pela minha experiência, eu vejo mais assim. Mas tem essa coisa, digamos, poderosa de você estar permitindo o outro pegar no que tecnicamente seria seu. Que não faz nada a ver, ninguém é de ninguém, mas assim, eu acho que tem muito essa coisa do desejo e tal. Ó, eu tenho várias experiências com relação a esse tema. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos onde o tesão dela é saber que o marido dela sai com outras. Então, assim, ela não tem tesão em se envolver. Mas ela gosta que ele saia e que conte tudo e que traga filme, e aí eles transam loucamente. Acontece isso. Assim como, se você for em qualquer boate swing, aqui de São Paulo tem várias, né? Tem o Dia do Solteiro. Né? Onde os homens vão, esses homens que têm esse desejo, e observam as mulheres dançando e sendo seduzidas por outros homens. Né? E aí chega e o negócio dele é nem participar, fala que eu só quero ver. Você quer ver. E tal. Exatamente. Então, assim, existe sim esse tesão, né? Tanto por homem quanto por mulher. Do homem, inclusive, existe uma variação além dessa, que é o cuckold, né? Ou seja, é o cara que tem tesão em transar com a mulher logo depois que ela transou com algum cara, né? Porque tem a ver com passarinho, que, enfim, tem toda uma história lá, esse nome em inglês, né? Então, assim, tem várias formas de você dar vazão para isso. Mas, como eu disse, talvez isso, para a maioria das pessoas, ou seja, o ato em si, né? Realmente você trocar, ver e tal, a maioria das pessoas talvez não esteja preparada. Então, assim, eu sempre digo, cara, começa com uma coisa mais leve, por exemplo, né? Nada melhor do que você estar ali transando loucamente com o seu parceiro, sua parceira, e falando os seus desejos, né? Então, fala, cara, meu sonho, sua amiga, seu amigo, você não sei o que e tal. Se o casal já consegue fazer isso, já cria uma conexão diferente, né? Porque ele se sente, vamos dizer assim, acolhido no seu desejo. O ruim é quando você não pode falar nada, né? Assim, tipo, você sente aquilo, você sente um monte de vontades, de desejos, de fetiches, mas você sabe que se você falar vai virar um hecatombe, assim. Então, ali é muito ruim, porque eu acho assim, você, quando perde esse vínculo sexual, e o vínculo sexual tem muito a ver com a confiança
E de você poder falar o que você sente, né? Cara, eu sinto tesão nisso daqui, né? Por exemplo, tem um homem que sente tesão anal, né? Assim, gosta de vibrador, por exemplo, e tal. E aí ele fala, não, mas se eu falar isso pra mulher, ela vai pensar que eu sou menos homem. Aí começa a viver... A situação começa a empurrar ele para uma vida dupla, né? Então eu acho isso muito perigoso. Quando a gente estava falando assim, quando eu falo que dá trabalho, né? Que, enfim, depois de 5 anos a frequência e a qualidade vai descendo e realmente ter uma vida sexual e manter uma intimidade sexual é uma coisa que dá trabalho. Quando eu falo do trabalho, é muito um trabalho emocional. Né? Então, assim, não é fácil para o casal, especialmente se não foi criado desse jeito, se foi, né, sexualidade é cheia de tabu, a sociedade vê dessa forma, se a sua criação foi mais assim, você talvez não se rebelou muito contra isso e sempre meio que ficou nesse formato, sim, esse trabalho vai ficar mais difícil. Porque, de novo, é um trabalho emocional. Então, eu acho que é bem importante, como você fala, que é importante abrir esse canal de comunicação, porque esse aprendizado, gente, pode ser um aprendizado junto. E quando é um aprendizado conjunto, ou seja, por exemplo, conversar sobre assunto, mas como é que eu vou conversar? Gente, você abre, por exemplo, o computador e aí entra num site pornô, aí vê só de categoria, tem, nossa, aí você vai ter coisas que você nem sabia que existiam e vocês podem trazer a leveza, o lúdico, a brincadeira, rir disso juntos, ter essa curiosidade juntos. É como se vocês fossem, digamos, a gente vai viajar, então vocês vão olhar o hotel e o que vocês vão fazer e tal. Então, hoje em dia tem o computador, tem a internet, tem como vocês descobrirem juntos coisas interessantes, diferentes. E se for uma coisa, mas isso não me dá tesão, não tem problema, ri disso. Exatamente. Traz a leveza, sacaneia, não sei o quê, papá. E aí você faz o que eu chamo de desconstruir as fantasias. Então, não, você nunca vai ir direto num clube de swing e pegar um casal e começar a fazer, a não ser que, né, você seja muito evoluído, geralmente a coisa não vai começar desse jeito, direto ao ponto. Mas você pode, por exemplo, ir sim, você e seu marido ou sua esposa num clube de swing e ficar só observando, ninguém fazer nada, absolutamente nada, mas só olhar. O que você olhar ali vai ser material para você chegar em casa e transar enlouquecidamente por, sei lá, 6 meses. Então, é cada vez mais se aventurar mais, é andar mais, sabe, assim. Então, eu acho que você falou uma coisa muito certa. Quando você chega nesse momento que tenha que realmente trabalhar a relação para conseguir essa. E aí é que tá, as pessoas acham, eu quero voltar pro início, eu quero voltar pro início. Não, o legal mesmo é quando você tem essa intimidade sexual com alguém que você conhece e confia. Porque você não vai para um clube de swing com a pessoa que você acabou de conhecer. Você não vai fazer, sei lá, uma fantasia de o que quer que seja com a pessoa que você acabou de conhecer. Então, o interessante ali é realmente você confiar nessa pessoa. E isso e fica tão mais intenso, né? Mas você tem que encarar. Exatamente. Você tem que sentar, você tem que falar. E para algumas pessoas, esse preço é muito alto. E aí acabam pagando um outro preço, que é o fim da relação. Ou vocês vão viver vida dupla, se separar, vida dupla, né? Ou viver infelizes e viver uma vida dupla, ou enfim, ou infeliz, ou acabou a relação. Eu acho assim, esse é um dos maiores desafios de um casal que já tem um tempo junto, porque assim, quando o sexo começa a não ser bom, e por todos esses motivos que a gente já falou, né? E aí vem aquele dilema, poxa, meu sexo não é legal com meu marido mais, eu não tenho mais abertura, eu não tenho mais aquela energia e tal. Maravilha. E aí do outro lado vem aquela sensação do seguinte, cara, mas pro outro lado eu tenho um bom pai, um homem educado, blá, blá. Então esse conflito, ele é muito doloroso para uma mulher. Sim. Porque ela, de novo, ela tem aquela ligação entre amor e sexo, né? Ela acha que tudo é a mesma coisa. Ela se sente desejada, mas culpada ao mesmo tempo. Eu tenho uma aluna que ela fez um negócio muito bacana, sabe? Vale a pena contar assim. Ela me procurou e ela estava casada há 25 anos já. E ela tem 2 filhos que já estão grandes, tudo mais e tal. E ela só teve o marido dela como homem a vida toda, né? E ela tava gordinha, emagreceu, tá linda. Assim, uma mulher que tem 50 anos, mas parece ter 35. E realmente ela começou a chamar a atenção das pessoas na rua, né? E aí caiu a ficha dela. Falou, cara, eu 25 anos, eu sou mãe, sou esposa e tal, mas cadê eu, né? E quando ela me procurou, Tati, ela falava assim, Xaxá, eu só quero fazer uma loucura, sabe? Ela tem uma alma muito livre, assim, né? Então ela fala assim, eu quero sair, eu quero dançar, eu quero cantar, eu quero dar, eu quero, sabe? Tipo aquela coisa do se beber não casa, assim, né? Mas aí que tá o ponto, eu não quero largar meu marido,
né? Porque eu gosto muito dele. Nós somos sócios, nós temos uma relação fantástica, só tá faltando essa coisa. E aí ela passou um ano tentando conversar com ele, só que no início, por medo, ele queria fazer assim, não, tudo bem, top se for você e outra mulher. Eu falei, não, mas tudo bem, até falo, mas eu também quero um homem e tal. E aí ficou ele com medo de vamos dizer assim, ferir a masculinidade dele. Bom, sim. Até que passou um ano, ela conseguiu começar a introduzir coisas realmente que ela queria junto com ele. E agora eu tava falando com ela, ela tá mega feliz. Ela falou assim, Xaxá. Ele virou pra mim e falou assim, cara, se eu soubesse que era bom assim, eu já tinha feito há muito tempo atrás. Sim. Aí eles estão mais unidos do que nunca, ou seja, ela não precisou trair. Ela teve, assim, ela soube respeitar tanto o tempo dela quanto o dele. O tempo dele, isso é importante. Isso, e não quis, assim, de forma alguma pegar atalho, vamos chamar assim. E aí eu fiquei muito feliz pelos dois. Sim. Porque um dia eles falaram, Xaxá, me dá umas dicas aí de São Paulo, uns negócios assim, porque eu vou levar meu marido, a gente vai fazer umas lucorinhas e tal. Eu falei, mas você vê, né? É o que você falou, é não pegar o atalho. Isso. E não é nem só não pegar o atalho, além de não pegar o atalho, é encarar. Ela teve a paciência de ficar um ano, sabe, conversando, trazendo o assunto, porque assim, um novo, gente, provoca medo. Sim. Então, se você e para uma pessoa talvez que seja um pouco mais controladora e gosta de, né, somos seres de hábito, a gente Sim. gosta de saber que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer. O desconhecido e talvez numa situação de um relacionamento a dois, uma altura X da vida, pode ser algo complicado para as pessoas. E assim, ó, voltando àquela história do sexo, né? As pessoas têm muito medo de serem trocadas pelo sexo. E aí vem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, a maioria das pessoas quer gabaritar tudo. O que eu chamo de gabaritar? É assim, ó, no inconsciente dela, ela quer ter sido a mais bonita, a melhor de cama, a melhor disso, a melhor daquilo, a melhor daquilo. Eu falo, cara, pra que você quer entrar nessa competição? Muitas vezes, eu ouço relatos de alunos falando assim, não, mas... eu tô insegura, porque as ex dele eram muito mais bonitas do que eu sou e tudo mais. Cara, mas pra que essa competição que você criou na sua cabeça? Sim. O que importa é que se ele tá com você, o seu conjunto da obra vale a pena. Então, assim, eu acredito que, salvo em casos, assim, muito fora da curva, assim, ninguém troca ninguém por sexo somente. Uhum. É um conjunto de situações. O sexo tem um peso, mas você não pode negar todo o restante, né? O quanto essa pessoa te deixa à vontade, o quanto ela é fiel, leal, o quanto ela é bem-humorada. Enfim, tem várias e várias situações. E o quanto a sua relação não tá legal, né? Porque, exatamente. Tipo assim, ninguém tá, assim... Mais difícil, acontece, sim, as pessoas traem quando tá tudo certo, mas geram, né, em vários casos, quando é uma traição mais significante, que pode provocar algum tipo de ou rompimento ou balanceado ali na relação, é porque alguma coisa, tango não se dança dois, há um sozinho, você sempre dança dois, então se você, uma relação de dois, e isso tá provocando alguma situação com que a pessoa vai, de novo, eu sei que existe casos, especialmente homens, que tá tudo certo e o cara continua traindo igual. Não tô falando desse caso, tô falando do caso de realmente procurar outra pessoa. Mas o que eu falo, eu e o Nils, a gente, na peça, até tem uma fala que é assim, depois dessa história dos 5 anos, que vai realmente, e eu acho até que é antes, tá? É menos tempo do que 5 anos, mas que vai diminuir realmente a frequência e a qualidade bastante, mais de 50%, é aquilo, ou você vai resolver aquele problema, você vai encarar aquilo de frente e realmente resolver, ou você vai olhar para o lado, encontrar outra pessoa e estar na mesma situação daqui a 5 anos. O que as pessoas não entendem é isso, que você vai mudando de endereço, literalmente. Exatamente. Então, em algum momento você tem que encarar a situação, mas encarar essa situação muitas vezes o preço é você encarar a sua própria sexualidade, a sua forma de você lidar com isso, a sua forma de você se reprimir ou não se reprimir, o que você quer, o que você não quer. Primeiro tem que ser uma conversa com você, até antes de ter uma conversa com a outra pessoa. Sem dúvida. Porque se você não leva esse assunto de uma forma de buenas, a coisa fica ainda mais complicada, porque, né, como é que você vai fazer um tratado de uma coisa que você não consegue nem saber como você se sente? Vou pegar só um exemplo disso que você está falando, né? Quantas e quantas mulheres, quando eu pergunto assim, você se masturba com regularidade? Aí ela me diz assim, não, Xaxá, eu tenho um companheiro. Ai, meu Deus. Né? Eu falo assim, mas peraí, uma coisa não tem nada tem a ver com a outra. Então, assim, muitas mulheres acreditam que a masturbação é para quem não tem satisfação sexual. Gente, prestem bem atenção, você vai ser seu primeiro e último amante, meu bem. Entendeu? Então, masturbação é vida. É vida, cara. Não tem nada a ver com se você tem companheiro, se você tá bem, se não tá bem. É você
com você. Então, só para dar um exemplo, né? Do quanto a pessoa tem uma visão distorcida da sua sexualidade, né? E eu vejo assim, essa coisa como eu tava falando, da competição, né? As pessoas criam essa dificuldade de ficar se comparando. Comparar, cara, assim, eu acho que é a forma mais rápida de ser infeliz é ficar se comparando. Porque sempre... Você acha quem que se compara mais, homem ou mulher? Olha, eu acho que depende, né? Assim, vamos lá, minha percepção é o seguinte, o homem ele tem muito aquela questão do poder, né, do dinheiro. E aí eles comparam muito em função disso. Tá. Por exemplo, eu tenho amigos que estão muito bem de vida, têm muito dinheiro, né? Porque venderam empresa e tudo mais e tal. Mas e mesmo aí, assim ficam... Aí eles olham pra mim, né? Que eu sou mais simples, assim. A gente vai almoçar, por exemplo. Tá todo mundo lá de terno, gravata. Aí eu vou assim, né? Mochila, tatuagem e tal. E eu tenho um amigo específico de infância e ele olha pra mim e fala assim, Xaxá, cara... Eu queria tanto ser igual a você, né? Eu falei, cara, por que você... Vamos começar hoje? Né? Assim, tipo, me dá isso, eu vou resolver sua vida. Aí o cara fala, não, olha que loucura. Ah, porque aqui em São Paulo, você sabe, um cara compra um carro, seu vizinho, você tem que comprar um melhor, um compra um relógio, tem que comprar um melhor. Então, assim, eu vejo que muitos homens... muito tupiniquim, né? Ficam presos naquela coisa de conquistar dinheiro e poder para se sentirem valorizados. Já a mulher tem essa questão de sentir... acolhida, né? Então, assim, o grande lance da mulher eu acho que é esse desejo permanente em sentir que alguém a ama e a protege e a provém. Eu tô rindo porque eu tive uma conversa, assim, há uns minutinhos atrás, justamente sobre isso. Foi? Conta. A mulher... Um caso de uma pessoa que eu conheço, que a mulher ela quer se sentir desejada, ela quer, tipo, faz um amorzinho, ela quer falar, quer saber, gostou, tá gostoso, aí a pessoa vai lá, pergunta, aí ela, né, a mulher pergunta, e aí, você gostou? Não, gostei não, tipo, sendo irônico, explica pra esse homem que não pode ser assim com as mulheres, gente, pelo amor de Deus, entendeu? É verdade, isso é um tiro no coração. Isso é um tiro no coração, é uma facada na alma da mulher, ela precisa... E eu acho, gente, que, sim, às vezes o show faz parte, às vezes, de repente, você... Cara, quantas vezes que eu tô, sei lá, sentada no computador, vendo alguma coisa, e o Niso vem, bota a mão e faz um carinho, e eu tô pensando em outra coisa, tô irritada, eu tenho que, oi, amor, tal. Porque, cara, a gente vive junto, a gente tem que ter um respeito, a minha vontade de falar, eu sou meio maluquete, não me toca, não me encosta, eu preciso me focar, entendeu? Porque, tipo... Pessoas meio narcísicas acham que o mundo começa e acaba com elas mesmo, né? Enfim, não, você tem que parar e ter essa... Sensibilidade, talvez, sensibilidade. Né? E ok, relacionamento também tem momentos que a gente tem que ter um pouquinho de teatro envolvido, entendeu? Eu não tô falando de ser fake, gente. Tô falando de... Você sabe que a pessoa tem uma certa carência. Isso é homem e mulher, não é só mulher. Não é só, tipo, quantos homens são mais bobões com certos assuntos e a mulher já sabe. Com esse assunto eu tenho que vir pra ele desse jeito, porque aí ele vai ficar tranquilo, não vai ficar inseguro, etc. E tal. Você sabe como lidar com o seu parceiro. Quando você joga contra isso, você está jogando contra si mesmo. Sem dúvida. Então, o objetivo não seria a boa resolução daquela questão. Às vezes a gente arma mais problema. Eu acho assim, muita gente entra no relacionamento, mas ele não consegue ter essa visão que você tem de pensar sobre a perspectiva do outro, assim, do casal mesmo, né? A pessoa está muito preocupada com ela. As pessoas só pensam em si, Mas o amor romântico é assim, pensa bem, ó. O que é mais bonito, entre aspas, no amor romântico, que todo mundo acha lindo, é aquela frase assim, eu não consigo viver sem você. E eu falo assim, gente, isso é tão pobre, né? Porque pensa bem, olha, o que todo mundo acha linda, você fala, eu não consigo viver sem você. Meu computador, realmente. É tão pobre, porque fala assim, cara, então você tem problemas, assim, porque você tem que se curar, porque um dia você não vai estar comigo, ou porque eu vou morrer, ou porque você vai morrer, ou que a gente não vai querer mais estar juntos, né? Tem uma dependência, né? Mas a dependência emocional, ela é louvada no amor romântico. Sim. E aí começam os erros, né? De um cobrar sempre no outro aquilo que lhe falta, né? Então aquela história que a pessoa já entra no relacionamento achando que o outro tem que preencher as fantasias. Eu tenho usado a sua frase do queijo suíço, né? Do queijo suíço, é muito bom. Do queijo, é muito boa, muito boa. Eu falo assim, ó, a Tati me ensinou uma frase ótima, né? Que fala assim, a mulher quando quer um cara, ela imagina, né? É que nem um queijo suíço, ela pega aquele ali e vai preenchendo os buracos com as suas fantasias e tal, né? Então eu acho que a grande maioria dos problemas surge porque as pessoas entram no relacionamento muito preocupadas em ter alguém para lhe satisfazer. Sim. E elas se esquecem que é uma via de mão dupla. Agora,
essa história que você fala, não é todo mundo que pensa no outro. Gente, não é porque eu sou tão empática, tão fofa, tão querida, que eu tô pensando na outra pessoa e como ela está se sentindo. Não é isso, gente. Mulher, se você não quer ter um problema, você sabe como resolver. É muito mais pra chegar no X da questão e não ou evitar um problema, ou pegar um atalho para não ter este problema. Porque, tipo assim, ele vai lá, faz o carinho, ele tá sendo fofo, eu não tô afim de receber. Mas se eu paro e sou grosso com ele, isso já vai gerar um terceiro problema. Bicho, eu vou falar, ele não Essa é inteligente. É isso, é inteligente. Pra poupar energia. É pra poupar energia e pra não arrumar problema onde não tem. Sim. Entendeu? Então não é uma questão de, ai, como ela é fofa, ela tá... Não, gente, a gente tem que começar também a pensar um pouquinho com a cabeça. Exatamente. Sabe? Por isso que eu sempre falo, você está... a mesma briga, você briga sempre da mesma forma. A gente não vai achar a solução se você está sempre indo pelo mesmo caminho e batendo na parede. Você vai ter que parar, avaliar a situação e ir por um outro caminho. Porque é isso que você quer, essa inteligência emocional é uma das coisas que eu mais converso com os alunos, porque é o seguinte, muitas vezes, especialmente a mulher que é mais emocional, ela não elabora antes de despejar, né? E aí, ela precisa falar, e aí já foi, porque já saiu as palavras erradas, no momento errado, no tom errado, e criou esse problema que não estava nem na pauta. Nem na pauta. Entendeu? Aí você já tem mais um problema. Mais um problema. Então, assim, eu falo assim, assim que os problemas vão se acumulando. E quando você vai lá naquela discussão em que quando você vê, você pegou problema de 15 semanas atrás, é porque vai 1, 2, 3, 4, 5. E mulher, então, não esquece, gente. Não, isso é uma coisa que eu acho incrível, né? A mulher eu sempre falo que tem um fichário. Tudo. A gente nem lembra, né? Eu acho tão engraçado essa coisa do fichário. Que eu falo assim, cara, vocês têm um fichário que vocês gravam cada erro que a gente cometeu no fichário. Quando você puxa a ficha, é assim, ó, não, porque você tá fazendo igual em 2002, quando naquele dia, a mulher é capaz de dizer o som, a música, todas as expressões, e realmente a gente não lembra. E isso causa mais irritação à mulher, né? Porque ela acha assim, não, você tá se fazendo, não, mas eu não lembro, a gente passou por isso mesmo. Mas isso é um problema bem interessante. Agora, tem esse lance, né, assim, que você falou, da inteligência, né? Então eu falo assim, ó, para as alunas, eu falo assim, cara, segura. Quando você estiver muito assim, você segura, porque ninguém vai ter boa resolução tomado por emoções. Ponto. Sabe qual é o problema? Né? É que para chegar nesse ponto, a gente precisa de uma maturidade. Sem dúvida. Entendeu? E aí, aquela coisa, é fora isso, né? Podia ter vindo essa maturidade um pouco mais cedo, porque a gente iria economizar ali um tempo. Mas sabe como é que ela consegue fazer essa virada? Quando ela começa a aplicar isso e ver resultado. Sim, mas assim, digamos, naturalmente, sim. demora muito. Por isso que a gente tem que buscar a Xaxá, etc. Xaxá, olha só. Eu falei que esse negócio vai ter que ser 2 podcasts, porque a gente vai ter que falar. Eu quero saber, primeiro, se você já foi traída, traído, ou se você já traiu. A gente vai discutir os tipos de traição, porque você pegar virtualmente, começar a falar com alguém, isso é traição, não é traição, até que ponto uma coisa... Vamos ainda se aprofundar mais nesse tema traição para a próxima semana, não é mesmo? Fechou. A gente tem muita coisa para falar. Esse tema vai fazer capaz de podcast específico para isso, não? Porque é tão longo esse tema de traição. Mas fica com a gente que a gente vai contar todas essas historinhas aqui. Tem muita coisa aí que vocês vão se ver. Eu quero contar um caso bem interessante também de que sexualidade de traição, para ver o que a gente analisa sobre isso. Gente, se inscreve no canal, comentem, compartilham, ative o tal do sininho, né? Apesar que vocês sabem que toda quinta-feira, 9 horas da noite, a gente solta um podcast. Se vocês começarem a compartilhar muito, a comentar muito, a curtir muito, a gente vai começar a fazer mais podcasts para vocês. Então, divulguem, a gente vai trazer quadros novos, Sim. Vamos trazer convidados, Sim. né, que vocês vão gostar. Tem tanta coisa aí no forno para sair, e eu tenho certeza que você vai viciar nesse nosso bate-papo aqui semanal. E eu espero que você possa pegar alguns insights aqui interessantes e já aplicar logo na sua vida, para começar a enxergar tudo isso, esse assunto. Relacionamento é complicado, mas é complexo. É complexo. Mas a gente pode simplificar bastante se você entender alguns pontos chaves, né, e mudar isso na sua vida imediatamente. Às vezes, um ponto-chave já dá uma viravolta, né? Procura a gente nas redes sociais, gente, @TatianaPrece, @Xaxá.Fernandes. E até semana que vem. Tchau, tchau.